Então, vamos começar aqui, gente. Vamos começar o assunto de hoje. E aí, o que vai... Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse assunto já é o assunto da segunda prova, tá bom? Então, olha só. Professora, a senhora vai mandar depois os slides para a gente, não vai? Eu tô gravando essa aula. Vou mandar os slides e vou colocar a gravação também, tá bom? Então, olha só. A gente vai falar dos circuitos com diodo. Nós vamos falar dos conceitos iniciais e principalmente o que é uma onda senoidal, quais são os elementos dessa onda, por que ela é tão importante, por que ela é tão falada, o que ela tem a ver da gente começar a estudar ela aqui em eletrônica analógica. E a parte de retificador de meia onda, acredito eu que não vai dar tempo de falar hoje. Outra coisa que eu quero que vocês... Professora, o Oi. William está aqui em casa, ele disse que não conseguiu entrar na aula, assistir. Tem como ele assistir contigo? Pode ser, professora. Então deixa ele assistir aí, depois a gente vê. Eu vou ver com ele o que foi que aconteceu. Vou ficar só eu e ele aqui tentando ver se a gente consegue entrar. Viu? Vai começar a aula agora. Vai começar a aula agora, as outras coisas foi só sobre a aula. Sobre como ia ser a aula. Gente, outra coisa que eu quero que vocês me falem, porque a gente não pode passar mais de 40 minutos, né? Gravando com a aula síncrona. Então, eu não tenho aqui, eu não sei quantos minutos já está gravando. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vocês conseguem ver como é essa gravação aí? Quantos minutos está gravando? Alguma coisa assim? Acho que não, né? Eu não sei quanto tempo faz que está gravando. Mas são 7h20, a gente deve ter começado a gravar mais 7 horas, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Quando começar a ficar cansativo, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Manda aqui uma mensagem, não precisa ficar com vergonha. Vamos começar aqui, peraí. Peraí. Pronto. Então, olha só, gente. A alimentação de todos os circuitos eletrônicos, ela é feita por meio de tensão contínua, né? Isso aí eu acho que vocês já sabem. A maioria dos nossos eletrodomésticos, eles são todos alimentados pela tensão contínua. Só que o que acontece? A rede, né? A rede que a gente recebe energia, essa energia que chega na tomada da nossa casa, ela é da rede alternada. Ela não é contínua. Então, como é que faz isso aí? O que acontece? Que o eletrodoméstico pega essa energia alternada e ele converte isso para contínua. Para ele fazer isso, ele precisa justamente dessa palavra aí, converte, né? Precisam de algumas, do que a gente chama de conversor. Conversor, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Que a gente chama de conversor ou retificador. Ó, conversor ou retificador. Então, o que ele faz, esse conversor, esse retificador? É justamente isso que eu estou falando. Ele pega essa tensão senoidal, que o que é tensão senoidal, gente? Qual é a diferença dessa tensão senoidal para a tensão CC? Quando a gente fala senoide, quando a gente fala tensão senoidal, tensão alternada, a gente fala disso aqui, gente, ó. A gente fala de polaridades diferentes. A gente fala de positivo e negativo, de mais, de menos, subindo, descendo. Então, a alternada, ela é desse jeito. Ela tem duas polaridades, enquanto que a tensão contínua, ela tem uma polaridade só. Certo? Então, é isso que o conversor faz. Ele pega essa tensão, que ela é alternada, e ele retifica. Ele tira uma das polaridades e deixa uma polaridade só. Quando fica uma polaridade só, fica na tensão CC. Certo? E aí, quando fica a tensão CC, pode ser usado nos nossos eletrodomésticos. É assim que funciona.
O dispositivo utilizado para obter essa retificação é o diodo. Então, por que, professora, que a gente começou falando de diodo? Por que que o diodo é uma revolução da eletrônica analógica? Justamente por isso, gente. A gente já sabe o funcionamento de um diodo, né? Professora, eu não lembro mais o que é um diodo. Ah, gente, você lembra sim o que é o diodo. Mas, para quem não está lembrando, eu vou fazer um desenho do diodo aqui rapidinho. Cadê? Só para vocês lembrarem do diodo. Olha o diodo aqui. Pronto. Polaridade positiva, polaridade negativa. Professora, como é mesmo que o diodo funciona? O diodo, quando a corrente passa por aqui, ele é polarizado de forma direta, e o que que acontece? A corrente passa sobre ele, certo? Então, ele conduz energia, ele conduz a corrente elétrica quando a corrente passa nesse sentido e ele é polarizado de forma direta. O que que acontece com ele quando ele é polarizado de forma reversa? Quando eu passo minha corrente pelo lado contrário. O meu diodo, ele fica polarizado de forma o quê? Reversa, de forma inversa ou reversa. E o que que acontece quando ele é polarizado de forma reversa? Ele abre e ele não funciona mais. Então, o diodo nada mais é do que um dispositivo semicondutor que funciona, que conduz eletricidade através de uma direção. Então, ele é unilateral, que a gente chama. Lembraram? Sim, professora, eu lembrei. Então, gente, a onda senoidal é o assunto que a gente vai ver hoje. Né? A gente vai começar a estudar ele. A nossa energia, ela chega pela tomada justamente dessa forma aqui, ó. A onda senoidal é a que representa a forma como essa energia, ela chega na nossa tomada, certo? E ela tem esse formato aqui, o formato senoidal, aonde aqui eu tenho o meu polo positivo. Por quê? Por que que é positivo, professora? Porque está acima do eixo zero. Aqui é o eixo, e ele aqui é o zero, ó, então ele está acima, valores positivos. São valores positivos, então essa parte é a polaridade positiva. Essa aqui é a minha polaridade, ó, negativa. Por quê? Porque são valores negativos aqui da minha onda. Então, esses valores são negativos. Quando eu tenho isso aqui, gente, ó, polaridade que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, o que que eu tenho? Corrente alternada, tensão alternada. Então, isso é uma onda senoidal. Por quê? Porque ela tem formato de senoide. Professora, estou me lembrando desse nome senoide de algum lugar? Senoide vem lá de seno. Lá de quando vocês estudarem matemática, eu acho que na 8ª série. Seno de zero. Zero. Seno de 90. Seno de 180. Zero. Que eu vou já mostrar para vocês se lembrarem disso, tá bom? Isso é lá de matemática. Enfim, a onda senoidal, gente, ela é o mais básico sinal elétrico. Então, por isso que a gente vai estudar os elementos dela, né? Algumas coisas sobre os elementos da onda senoidal, porque ela é importante para a gente. Então, ela é usada frequentemente quando a gente trata de questão de circuitos eletrônicos. Então, sempre que a gente vai testar é isso. Até porque a energia que chega da nossa tomada ela é dessa forma, né? Forma senoidal. Então, é por isso que a gente utiliza ela para testar. Além disso, sinais complicados podem ser reduzidos a uma senoide em uma superposição de várias ondas senoidais. O que é isso? O que ele quer dizer, pessoal? Não entendi nadinha. Ele quer dizer que eu posso pegar outras ondas, outras formas de onda, e por superposição fazer aquele tipo de onda com várias senoides. Foi só um comentário que ele fez aqui.
que eu posso pegar outras formas de onda com outros formatos e conseguir achá-los através de pares senoides, uma em cima da outra. Então, aqui, gente, ó, aqui a gente tem uma onda, né, senoidal, e vocês podem ver aqui, a gente vai estudar os elementos dela. Os elementos de uma forma de onda, as coisas mais importantes que tem numa onda para a gente estudar. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem, ó, que a gente chama de crista ou pico. O que que é pico? O pico, gente, é o ponto mais alto, o valor mais alto que a onda chega. Então, ó, percebam que essa parte aqui é a crista, também chamada de crista, ou seja, o valor mais alto que ele consegue chegar. Tem também aqui, ó, que a gente chama de vale, que é o contrário, é o valor mais baixo que ele consegue chegar, ou também chamado de pico negativo. Mas o que é mais importante aqui é o que a gente chama de período. Professora, o que é um período de uma onda? Período de uma onda, percebam só, período já está dizendo. Quando a gente fala período, você já tem que associar isso a tempo. Peraí, suave. Por exemplo, nós ficamos em aula durante um período de tantas horas, um período de tantos minutos. Então, falou período, gente, associou a tempo. Então, quando a gente fala de período de uma onda, é quanto tempo essa onda leva para repetir o sinal. Professora, não entendi. Vou explicar mais uma vez. Esta onda, percebam, olhem aqui para o gráfico. Ela começa aqui, ó. Vamos supor que ela comece aqui, porque a gente tem que pegar um ponto de referência, já que ela é infinita, ela nunca acaba. Então, supondo que ela comece aqui, ela vai lá em cima, desce, vai até lá embaixo, sobe. A partir daqui, o que que ela começa a fazer, gente? Ela começa a repetir o sinal. Então, vai até lá em cima, desce, sobe, repetir. Então, esse tempo que ela leva para sair daqui e ir até aqui, ó, que é onde ela começa a repetir o sinal, é o que a gente chama de período. Então, esse é o período. Professora, o que é o período de uma onda? É o tempo que a onda leva para repetir o sinal. Então, a partir daqui, ela começa a fazer tudo de novo. Então, esse aqui é o período da onda, certo? Algumas pessoas gostam de pegar como referência os picos. Então, ó, eu pegar esse período e medir ele daqui até aqui, que é quando ela começa a se repetir, é a mesma coisa de eu pegar essa medição aqui, ó, de onde ele está medindo. Supondo que a onda comece aqui, bem no pico. Então, ela desce, vai lá no vale, sobe. Desce, sobe. Percebam que continua sendo o período em que a onda começa a se repetir. Então, daqui para cá, se eu pego esse tempo que a onda leva para sair daqui até aqui, eu tenho o período da onda, que ela é representada pela letra T. Então, isso aqui é muito importante, é um conceito primordial que a gente vai aprender hoje, período de onda. Outra coisa que a gente vai ver hoje, frequência, a frequência de uma onda. Então, Carol, professora, o que é frequência? A frequência, gente, ela é o inverso do período. A frequência é quanto tempo, como ela consegue fazer isso, em que rapidez ela consegue fazer, em que frequência ela consegue fazer isso dentro desse minuto. Então, percebam que ela é o inverso do período. Quanto maior for o período, menor é a frequência. Qual é a fórmula que eu vou usar? Essa bem aqui, ó. Professora, eu tenho que anotar isso? Tem. Primeira coisa que vocês vão anotar hoje. Eita, mas ficou feio. Primeira coisa que vocês vão adotar, vão fazer hoje é isso. Anotar aqui. Frequência é igual ao inverso do período. E o período é quem? Período é a mesma coisa, o inverso da frequência. Certo? Certo. Outra coisa que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o que é
Comprimento de onda. Pessoal, o que é o comprimento de uma onda? Por que ele está dizendo aqui, ó? No mesmo jeito de um período. Por quê, gente? O que é o comprimento de onda? Esse comprimento dessa onda aqui, ó. Professor, o que é para anotar aí que você falou? As fórmulas, essas fórmulas aqui, ó. Frequência é igual ao inverso do período, período é inverso da frequência. É isso mesmo, Daniel. Quanto maior, eles são inversamente proporcionais. Maior a frequência, menor o período. Menor o período, maior a frequência. Então, gente, comprimento de onda é o comprimento disso aqui, é como se a gente tivesse uma corda. Pense numa corda, né? É o comprimento desta onda aqui. Professora, como é que eu sei? Como que eu vou saber esse comprimento? Vou pegar uma fita e vou medir? Não. Comprimento de onda é outra fórmula que vocês também vão ter que anotar, que é esta aqui. Comprimento de onda, gente, é igual à velocidade da onda, representado por este V, dividido pela frequência dela. Então, se eu sei essa velocidade, se eu sei essa frequência, eu consigo achar esse comprimento de onda aqui. Então, esses três elementos aqui são os elementos básicos. Outra coisa, amplitude. Qual a amplitude dessa onda? A amplitude, gente, é o valor que eu tenho daqui para cima, ó. Esse aqui é a amplitude, ó. Esse valor que eu tenho daqui para baixo, que é igual. Porque quando eu tenho uma senoide, esses dois valores aqui, eles são iguais, porque a senoide, ela é simétrica, tá bom? Se alguém pedir amplitude de pico a pico, amplitude de pico a pico, aí sim, aí vocês vão pegar o valor daqui até lá embaixo. Mas, normalmente, falou qual a amplitude desta onda. Vocês vão calcular esse valor que eu tenho daqui para cá. Professora, como é que a gente vai saber se nem tem aí? Não tem aqui, gente, porque é só um exemplo, mas geralmente vai vir um eixo aqui, ó. Esse eixo, eixo Y, eixo X, ó. Vai vir o eixo X normal e o eixo Y. Esse eixo X aqui, normalmente, ele é em tempo. Normalmente, ele vai ser segundos, né? Então, tantos segundos a onda levou daqui para cá, certo? E aqui vai ser amplitude. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, não se sabe. Depende muito da onda. Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão do que eu acabei de falar. Elementos de uma onda que a gente vai precisar. Frequência. Não, primeiro eu vou falar de período. Período. O que é um período? É o tempo que a onda leva para repetir o sinal. Então, é o tempo que o sinal vai até ele se repetir. Pego esse tempo, esse é o meu período. Normalmente, o período é dado em segundos. Beleza, tem o período. Eu quero saber agora a frequência. Como é que eu sei a frequência? Pego 1 e divido por esse período. É a fórmula, tá bem aí? Então, eu vou ter minha frequência. A frequência normalmente é dada em quê? Em hertz. Vou botar aqui do lado, tá? Para vocês irem anotando. A frequência normalmente é dada em hertz e o tempo normalmente é dado em segundos. E aí eu tenho o comprimento de onda. Certo? Professora. Oi. Só pode repetir o que é período? Período é o tempo que a onda leva para se repetir. Por exemplo, a onda começa aqui, supondo que ela começa aqui. Ela sobe e desce. A partir daqui ela vai fazer o quê? Sobe e desce. A partir daqui ela vai fazer o quê? Sobe e desce. Ou seja, ela vai fazer as mesmas coisas que ela já fazia. Então, a partir do momento em que ela não faz nada diferente, que ela começa a repetir o sinal, eu já sei que é o período dela. Acaba bem aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu botar um exemplo bem aqui. Qual o período dessa onda aqui, gente?
Gente, Pode falar, professora. qual o período dessa onda? Qual o período dessa onda aqui, dessa onda triangular? Dez segundos. Todo mundo concorda? Cadê o William? 2 segundos, ó, a Brenda acertou. Gente, é a partir do momento que ela começa a se repetir. Olha o que essa onda faz aqui, ó. Vai em cima, desce. A partir do 2, ela vai em cima e desce. A partir do 4, vai em cima e desce. Ela tá fazendo a mesma coisa, ó. Ela tá repetindo o sinal. O tempo que a onda leva para se repetir, ó. Até aqui ela tá diferente. Depois daqui ela tá igualzinha, ó. Então, qual o Entendi. período? O período é 2. Vou fazer outro exemplo aqui, deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Agora, qual o período dessa onda aqui, ó? Qual é, Jefferson, o período dessa onda? Ó, Daiana disse que é 5. Todo mundo concorda que é 5? É 3, não é não, professora? É 3, gente? É 3 ou é 5? O que tu acha, Brenda? É 3 ou é 5? Cadê os outros também? Ninguém tá falando nada. Cadê o William? Pergunta aí para ele, Daniel, se ele acha que é 3 ou é 5. O primeiro número é 3. Brenda não está entendendo direito, ó, vou te mostrar, ó, esse número aqui é 3, esse número é 6, esse número é 9, esse número é 12 e esse aqui é 15. É 3, né, gente? Que é o período. Professora, isso é um 3 ou é um 5? É 3, gente, isso aqui é 3. É 3, né, gente? Eu estava entendendo que esse 3 era um 5. Não, é 3. Não é, gente, não é 3, gente. Gente, o Professora, onde é que período... você está mostrando? Eu não estou vendo aí, Aqui, gente, não. aqui na atividade, aqui, ó, tá vendo aqui? Gente, não é 3, não é 5, é 6. Olha aqui, ó. Vou falar mais uma vez. É quando, gente, a onda leva para se repetir. Olha só o que ela faz aqui, ó. Em 3, ela sobe. Só que aqui ela não sobe de novo, ela desce. Então, ela só começa a se repetir aqui, ó, em 6. Em 6 é que ela começa a se repetir. Ela sobe e desce de novo. Aqui continua. Mais 6, 12. Sobe e desce de novo. Mais 6, quanto? Entendeu? Professora, circula a onda que a senhora fez, que as pessoas estão dizendo que não estão vendo direito. Só Tá para mostrar bom. melhor. Vou fazer outra aqui maior. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Pronto, agora presta atenção. Vou botar outra aqui. Peraí. Eu vou tentar fazer maior. E agora? Qual o período da onda? 8 ou 4? 4.
Gente, é 8, Oito, gente. Olha só, por que que é 8? Tá em 0, sobe, vai lá em cima, faz o quadrado, volta, vai lá embaixo, faz outro quadrado e chega aqui. A partir daqui é que ela se repete. Então, é 8, não é 4. Como que seria se fosse 4? Se fosse 4, ia ser isso bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se fosse 4, se fosse assim, ó. Supondo que isso aqui esteja igual, tá? Se fosse 4, 8, 12, 16. Assim, ó. Começou aqui, repete, repete. Aí seria 4. Eu vou passar só mais um, que é para ver se vocês estão realmente craques. É o último, para a gente continuar aqui. Peraí. Vamos ver agora se vocês vão acertar. Presta atenção. Não, peraí, que aqui vocês vão se confundir, peraí. Pode ser assim mesmo. E agora? Qual é o período dessa onda? Olha, muito bem. Eu pensei que vocês iam falar 2. Não, um não, Daniel, um não é. Um é bem aqui, ó. Um aqui, ó. É bem por aqui assim, ó. Muito bem, gente, é 3. Professora, não entendi por que que é 3. Por quê? Começa aqui do 0. Não, 1 é bem aqui, ó. Não é bem aqui no meio, aqui é 0. Vem pra cá, ó, desce e continua no 0. Até aqui, ó, ele é um sinal diferente. Depois daqui, ó, é um sinal igual. Sobe, vai pra cá, igual. Sobe, vem pra cá, igual. Então, até o 3, eu tenho um sinal diferente. Então, se eu tenho até aqui, eu tenho um sinal diferente. Então, a minha frequência é essa aqui. Certo? Meu período é esse. Se eu quiser saber a frequência, eu só faço o inverso. Certo? Professora, só pode explicar de novo, por favor. Essa parte aqui da frequência? É. Ou do período, né? Ó, o período, Bechânia, é quando a onda começa a repetir o sinal. Então, percebe, ó, que aqui ela está diferente. Ela vem para cá, desce e vem até bem aqui, ó. O que que ela está fazendo bem aqui, ó? Ela está subindo de novo. E está fazendo a mesma figura. Depois, sobe de novo e faz a mesma figura. Então, depois que ela começa a se repetir, isso não me importa mais. Me importa até onde ela não repete, até onde ela é diferente. Depois que ela começa a repetir, eu já não importo mais. Eu já sei que até aqui, ó, ela é diferente. Então, esse é o meu período, ó, 3 segundos. Depois disso, ela só vai repetir aquilo que ela já fez, aquilo que ela já apareceu para mim. Entendeu? Entendi. Gente, são 7h45, né? Então, eu já ultrapassei aqui o tempo. O que que a gente vai fazer? Como eu não posso ficar mais, eu vou dar um intervalo de 5 minutos para vocês beberem água e a gente volta, tá bom?